Meus irmãos, Levítico 14, como eu prometi no domingo anterior, nos daria uma conclusão do que nós começamos a ver no capítulo de número 13. Levítico de número 14, por favor. Às vezes nós chegamos a passagens na Bíblia que são desconhecidas e são difíceis e nós começamos a estudá-las. E quando nós saímos delas, por vezes não estamos ainda muito confiantes do que Deus queria nos ensinar, do que Ele queria dizer para a gente quando nós estávamos estudando essas passagens. E veja que hoje, graças a Deus, este não é um desses trechos da Bíblia que são mais difíceis. Não é um trecho tão familiar nas Escrituras para nós, não é um trecho também tão familiar para nós, porque dificilmente nós dedicamos tempo para estudar Levítico, mas o correspondente que nós vamos ver a esse texto vai nos ligar a tudo. Nós começamos a fazer isso um pouco no sermão do domingo passado. Você deve lembrar, se esteve comigo, que da última vez, quando estávamos estudando Levítico 13, vimos o problema que diversas doenças de pele provocavam no meio do povo de Deus, na vida das pessoas que ficavam ritualmente impuras, ou seja, ficavam incapazes de comparecer na presença do Senhor para adoração. Nós chegamos então hoje em Levítico 14, e o que é que Levítico 14 nos dá? O que é que ele nos oferece? Ele nos dá a provisão ou a solução de Deus para esse problema específico. As doenças de Levítico 13 impediam uma pessoa de estar cerimonialmente limpa e, portanto, impediam essa pessoa de poder entrar na presença do povo de Deus e, portanto, trazia consigo uma dupla maldição, pois separava o homem da comunhão de sua casa e separava o homem da comunhão com Deus na adoração. Mas ainda de forma mais dramática, separava o israelita da experiência, da manifestação, da presença do Deus vivo, quando o povo se reunia para cultuá-lo. Lembre-se de tudo o que acontecia na adoração. Quando o sacrifício era apresentado, quando a oferta era queimada, após a análise minuciosa do sacerdote, e tudo aquilo era aceito, a glória de Deus então se fazia presente. Aquelas doenças de pele, portanto, impediam que o adorador, na antiga aliança, passasse por toda essa gloriosa experiência. E você então pode imaginar como seria triste, muito desanimador para alguém, ser encontrado com uma dessas temíveis doenças de pele, essa terrível condição que o impedia de adorar a Deus. Então, quando você chega comigo em Levítico 14, o que é que você acha? Um marco de esperança. Porque para aqueles que estavam nessa condição, encontrar a cura era encontrar a misericórdia de Deus, porque o Senhor providenciava um meio para que aquela pessoa que antes tinha sido declarada impura pela análise do sacerdote, fosse novamente declarada pura e não apenas voltasse à vida da comunidade da fé, mas retornasse à presença de Deus no culto, reunido com o povo de Deus. Então, toda vez que uma pessoa se encontrava doente, com os males descritos em Levítico 13, que nós já vimos, e depois ela era declarada cerimonialmente impura, e passava a contemplar a sua condição, ela buscava, ela ansiava encontrar o caminho da misericórdia de Deus. Se houvesse cura, haveria um caminho, haveria uma provisão, para que essa pessoa voltasse à presença de Deus. E então Levítico 14 ofereceria ao sofredor a esperança da restauração, a comunhão com a sua família, com a comunidade do pacto e com a comunhão com Deus no culto ao Deus, na celebração ao Deus vivo. Então, este, irmãos, repito, é um capítulo de grande esperança. E observem, ele vai nos mostrar muitas lições importantes que,
embora não seja um livro que habitualmente lemos ou estudamos, um capítulo que nós conhecemos com profundidade, as suas conexões com o mesmo assunto em outras partes da Bíblia vai nos trazer grande esclarecimento para esta noite. Então vamos olhar para o texto e eu vou fazer a leitura como nós temos discorrido. Ele tem apenas 2 versículos a menos que o capítulo 13. O capítulo 13 nos ofereceu 59 versículos, nesse nós vamos encontrar 57. Então, para que a leitura fique mais fácil, eu vou ler já dividindo os blocos e explicando, para depois a gente seguir para o ensino e aplicação. Versículos 1 a 9. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as correntes, sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Nos 9 primeiros versículos do capítulo 14 de Levítico, você tem o ritual que era dado para uma pessoa que havia sido curada da lepra e agora estava se apresentando ao sacerdote para uma nova avaliação. O sacerdote então olhava para ela e dizia: sim, esta pessoa foi curada. E então, uma vez que fosse declarado isso, pelo sacerdote, ele iria reintroduzir aquela pessoa, por meio deste ritual, à comunhão do povo de Deus, à comunhão com o próprio Deus. Então, veja que isso acontecia, e depois disso, um segundo ritual era realizado, versículos de 10 a 20. Vamos continuar a observar. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de 1 éfa de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite e separadamente um cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto no lugar santo. Porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote,
pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então, o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois, imolará o holocausto e o oferecerá com oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. Veja que há um jogo de palavras aqui, porque você vai percebendo que nesse trecho, essa descrição um pouco tanto intricada e um pouco tanto estranha de um ritual, não é a maneira pela qual a pessoa ela era curada. Não era um remédio para a doença que ela possuía. É importante lembrar isso. Era um ritual feito porque estas pessoas já haviam sido curadas da doença. Então, o remédio que era dado não era para a cura da doença. Guardem bem isso. O remédio que era proporcionado para a pessoa que comparecia perante o sacerdote era para a sua purificação ritual. É importante lembrar isso. Era para que ela pudesse voltar à presença de Deus para a adoração. E em algum momento específico do sermão eu vou procurar explicar isso para você hoje à noite. Mas há também a segunda seção desse capítulo. Ele continua, versículos de 21 a 32. Observem. 21 a 32. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele a dízima de um efa de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, e um cestário de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e no polegar da sua mão direita e no polegar de seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de manjares. E assim, o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. Então aqui você tinha uma lei específica para o pobre, que foi curado, e agora deveria também se apresentar diante de Deus, perante o sacerdote, para ser considerado, declarado limpo, cumprir um ritual e ser novamente admitido à adoração. Agora, para a quarta e última seção do trecho, que começa no versículo 33, o que é que nós vamos ver? As leis para a limpeza do que podemos chamar de a casa de um leproso ou as roupas de um leproso. Do versículo 33 agora até o final. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois, virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga.
Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, rapada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa. E se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa lavará suas vestes, e quem nela comer, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando se a praga na casa não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves, e pau de cedro, e estofo carmesim, e sopo, e molará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro, e o isopo, e o estofo carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave molada, e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim, purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Então, soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim, fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra, e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar, quando qualquer coisa é limpa ou imunda, esta é a lei da lepra. Então você tem o término do capítulo de número 14, e observem, há uma lei específica a respeito de como tudo isso deveria ser tratado após aquela pessoa ter sido considerada pura cerimonialmente. Há pelo menos 6 verdades que eu gostaria de enfatizar nesta noite, com base no trecho que nós lemos. De fato, era muito mais o que se dizer sobre esta passagem, mas isso não é possível, porque nós temos um tempo limitado. Embora eu já fui até incentivado à porta a pregar um pouco mais, para que, prolongando um pouco mais o sermão, no jantar do Dia das Mães, a gente possa confraternizar bem. No Dia das Mães, normalmente a gente come bem, né? E aí jantar à noite já pesa um pouco. Isso é um risco, falar para um pastor presbiteriano que pregue um pouco mais. Pastor presbiteriano já prega muito, né? Mas eu vou procurar me conter. Então, são 6 pontos específicos, eu gostaria que você observasse bem. O primeiro deles, que você já deve ter observado, e eu comecei a falar já no domingo passado, é este. Estes rituais não são remédios físicos para curar doenças de pele. Esse é o primeiro ponto. Levítico 14 não está oferecendo aqui um ritual para a cura física de uma doença de pele. É importante lembrar, aqui nós temos remédios teológicos, remédios rituais, dados para aqueles que se tornaram impuros por conta de uma doença de pele, e você vê no final do capítulo 14 que não era apenas o Mycobacterium leprae, ou a chamada hanseníase hoje, mas muitos outros tipos de doença de pele, que Deus considerava impureza ritual. Então, o remédio teológico aqui era para tratar uma doença que alguém contraiu, mas que já havia sido curado. É importante lembrar isso. Quando um israelita voltava à porta do tabernáculo,
posteriormente do templo para ser analisado pelo sacerdote, o que isso implica dizer? Que ele já havia passado pela cura. Agora, por que eu estou mencionando isso para você? Porque você pode olhar para a literatura comparativa das nações pagãs daquela época, ao redor de Israel, no Antigo Oriente Próximo, e você vai perceber uma série de instruções, de encantamentos ou magias dadas pelos sacerdotes pagãos, a fim de que as pessoas fossem curadas de diversas doenças, de certos males. E o que é que nos impressiona aqui? Neste trecho, Deus nem sequer sugere vagamente que esses rituais podiam curar uma pessoa. E, na verdade, não podiam fazer isso. Esses rituais, repito, eles traziam purificação ritual. Eles traziam consigo a declaração de que a pessoa estava cerimonialmente pura aos olhos de Deus e assim adequada para voltar à comunhão do povo de Deus. E a comunhão do povo de Deus significava voltar a adorar na presença de Deus, o Deus vivo, juntamente com a sua família e juntamente com todo o povo. Mas por que tudo isso é importante? Por uma razão. Isso distinguiria os ritos cerimoniais do povo de Deus em Israel das práticas místicas, mágicas e pagãs dos povos de Canaã. Lembrem-se, era um rito teológico, não era um ritual mágico. Deus não estava dando poções ou feitiços ou remédios ocultistas aos sacerdotes de Israel para que realizassem nas pessoas a fim de que elas pudessem ser curadas. E veja, estamos tão distantes de Levítico 14 e ainda hoje o movimento evangélico brasileiro teima em fazer aquilo que Deus diz para não fazer. Reuniões que são promovidas, onde sabonetes abençoados, óleos místicos, folhas de arruda, sal grosso, são dados como se pudessem curar as pessoas de suas doenças. Deus nunca quis ensinar isso para o seu povo. Ele nunca teve um propósito diferente em sua mente, senão ensinar que aquele ritual, aquela cerimônia, simbolizava esperança. Deus desejava ensinar ao seu povo uma lição muito diferente daquela que os povos pagãos, infelizmente, acreditavam. A lição era que essas enfermidades descritas no capítulo 13 de Levítico são enfermidades que nos lembram da falta de integridade que resulta da queda de Adão no pecado e da introdução do pecado neste mundo. A nossa estrutura frágil nos lembra constantemente que o pecado não somente afetou a nossa alma, mas também a nossa estrutura física. Na verdade, o pecado afetou o homem como um todo. E por isso o homem, ele sofre com doenças ainda hoje. Porque essas pessoas foram afetadas de forma visível, e isso lembrava a falta de integridade humana diante de um Deus santo, elas então eram consideradas inaptas cerimonialmente para entrar na presença de Deus, na comunhão do povo de Deus, porque esta comunhão sempre exigiria integridade. Sejam santos, porque eu sou santo. Requeriria pureza, requeriria que a pessoa estivesse em uma condição limpa. E imaginem, irmãos, tudo isso marcava uma pessoa que naquele momento era barrada, considerada impura. É como se você fosse com os seus colegas num dia de sábado para um clube ou num período de férias e você está todo animado e você está com todos os seus coleguinhas ali, mas aí tem o enfermeiro que tem que fazer uma análise na sua pele.
só entra se você não tiver uma mancha na pele. Eu lembro que isso aconteceu comigo, mas eu tentei ser mais esperto e burlei o enfermeiro, pecador miserável. Eu fui com os meus colegas e quando eu fui examinado, tinha uma miserável de uma mancha na minha coxa, na parte traseira. E o enfermeiro disse, você não pode entrar, você tem que ir no dermatologista e tratar essa doença de pele. E os meus colegas ficaram tristes, todos eles entraram na piscina e eu não pude entrar. Eu não podia entrar. Isso proibia o acesso do homem na presença de Deus. Imaginem a sua tristeza sendo considerado alguém impuro. Portanto, o ritual, irmãos, não era para fornecer uma cura mística, mas para destacar a forma como Deus providenciava para que uma pessoa pudesse novamente ser declarada limpa e aceita na comunidade do pacto. Repito, na adoração do Deus vivo. Essa é a primeira lição. Número 2, a segunda lição da passagem de hoje é esta: somente Deus pode curar. Somente Deus pode curar. Veja, a primeira coisa, ou a primeira verdade que vimos é que estes remédios não eram físicos, e por isso o tema do sermão desta noite é o precioso remédio para a cura da alma. E quando eu denominei o tema do sermão de precioso remédio, não era porque eu estava dizendo que os sacerdotes tinham poder para curar pessoas, mas porque esses remédios preciosos que envolviam esse ritual, um tanto estranho, como acabamos de ver, era a maneira de Deus remediar a impureza provocada pela doença depois que a doença havia sido curada. Então, este é um primeiro argumento aqui para o segundo ponto. Só Deus pode curar. O segundo argumento, então, vem em seguida. Eu não sei se você parou para observar, mas não é interessante que o fato dos sacerdotes em Israel não terem ritos místicos, não possuírem encantamentos, não terem rituais dados a eles pelos quais pudessem curar? Não é curioso que tudo isso apontasse para apenas uma única e poderosa verdade? Só Deus poderia curar alguém coberto de lepra. Levítico 14, portanto, nos ensina que Israel estava sendo informado por Deus em cores vivas que aqueles homens ordenados, servos de Deus ordenados, não tinham poder para curar ninguém. Eles estavam aprendendo que apenas Deus podia curar um homem que agora estava considerado impuro e impedido da adoração. Os sacerdotes só poderiam provocar esses ritos depois que eles vissem com os seus olhos que aquele homem havia sido curado por Deus. Veja como o trecho de Levítico 14, ele começa mais uma vez. Olha para o versículo 2, por favor. Não é interessante como o trecho começa? Diz assim: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Então ele não ia lá para fazer determinadas coisas e ser curado, mas ele ia até lá porque este era o dia da sua purificação. Ele corria para lá porque ele tinha certeza, plena certeza da cura. E aí ele precisava cumprir aquilo que a lei ordenava. Os sacerdotes não podiam entrar nisso até que Deus tivesse curado aquele que foi considerado impuro. Veja como isso é interessante, irmãos, porque não significa dizer que o Senhor não pudesse usar um médico. Ele poderia ter muito bem, naquela época, estabelecido, por meio da medicina, médicos para trabalhar a cura de pessoas que estavam com doença de pele. Não é isso que ele faz hoje? Mas é importante que você entenda o seguinte nesta noite: quer o Senhor tenha usado um médico, ou quer o Senhor tenha curado a pessoa diretamente,
Israel deveria entender isso. Quem tem o poder da cura é Deus. Não são remédios, não são médicos. Quem cura em última instância é Deus. Ele pode fazer isso usando uma pessoa, ele pode fazer isso usando a tecnologia, ele pode fazer isso usando os medicamentos. Mas vocês já perceberam que às vezes eles não adiantam? Vocês já perceberam que às vezes nenhum tratamento resolve? Vocês já perceberam que às vezes é feito de tudo, mas a pessoa morre? Em última instância, quem tem o controle da vida é Deus. Todo médico aqui cristão deve seguir a sua vocação com esse entendimento. Deus usa suas mãos, Deus usa o seu intelecto, Deus usa a sua capacidade de exercer a medicina, mas em última instância você sabe quem é que cura aquela pessoa doente. Você sabe quem é que restaura aquela pessoa do leito de enfermidade. Nunca se esqueça disso. Se o Senhor usou o médico para curar a sua vida, louvado seja Deus por esse médico. Mas esse médico foi providenciado por Deus, não esqueça disso, e em última análise, repito, a cura vem do Altíssimo. Ou se o Senhor curou diretamente alguém, quanto mais a pessoa curada percebe que é apenas Deus que pode curar alguém, não é verdade? Como é que muitas pessoas experimentariam a cura se Deus não fizesse isso, quando os próprios médicos às vezes não são suficientes para chegar e atender as pessoas? O sacerdote, repito, ele não podia fazer nada sobre aquela doença até que Deus tivesse agido. Os remédios vêm depois que a cura acontece, e assim Israel aprenderia em cores vivas esta gloriosa lição: somente Deus cura. Isso nos chama a atenção, irmãos, ainda antes de seguirmos para um ponto importante agora, que será o nosso terceiro ponto. Para o entendimento cristão a respeito de como o Senhor, em sua providência, Ele age. Porque a ignorância, por parte de muitos cristãos evangélicos, tem feito com que estes ajam de forma totalmente equivocada e digam assim: eu não preciso de médicos, porque Deus é quem me cura. Mas, por outro lado, também faz com que outra grande parte de cristãos evangélicos chegue à seguinte conclusão: não, isso aqui não é área de Deus, porque tem médico para curar. É uma grande falácia, tanto uma coisa quanto a outra. Deus tanto pode usar pessoas para, por sua providência, curar gente doente, como também Ele pode fazer isso independentemente de qualquer pessoa, porque Ele não depende de ninguém. Essa é a firme fé que nós temos na palavra de Deus, de que nada acontece sem que Deus, Ele queira que aconteça. Nunca esqueçam disso. Mas lembrem-se, em última instância, a grande lição aqui do Senhor era esta: nada que os sacerdotes pudessem fazer, que as pessoas pudessem fazer, poderia curá-las daquela enfermidade. Deus precisaria agir primeiro, como Ele também precisa agir ainda hoje, por meio da medicina ou de forma livre. Porque só Ele, repito, tem poder para curar. Não esqueçam isso. O terceiro ponto, então, ele é extremamente importante, porque ele vai nos ajudar a fazer aquela conexão que eu disse para vocês, porque estudar o livro de Levítico é realmente estranho para a igreja moderna. Por uma série de razões, e eu não vou gastar tempo aqui para dizer isso. Uma delas é o desprezo que os cristãos evangélicos hoje têm pelo estudo do Antigo Testamento. Por não conseguir enxergar a conexão que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, existem várias razões, mas o terceiro ponto aqui que eu apresento para vocês nesta noite é importante porque ele nos ajuda a entender
que toda a Bíblia está harmoniosamente conectada e aponta para uma única mensagem. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Meu terceiro ponto afirma o seguinte: Jesus é Deus porque Ele pode curar. Jesus é Deus porque Ele pode curar. O que é que nós temos no capítulo 8? O resultado do que aconteceu nos capítulos 5 a 7. O que temos nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, o famoso Sermão da Montanha. Jesus acabou de pregar o Sermão da Montanha, e o que é que Mateus registra logo após o Sermão da Montanha? Versículos 1 a 4 de Mateus capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Essa mesma passagem acontece nos evangelhos semelhantes ou sinóticos. Você vai encontrá-la no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Faça depois em casa uma comparação e observe a riqueza de detalhes. Por exemplo, Lucas vai registrar que aquele homem não estava em um estado inicial de lepra, mas num estado avançadíssimo. Diz que ele estava coberto de lepra. Os que são médicos sabem que a lepra vai se desenvolvendo e isso não acontece da noite para o dia. Ele já estava em um estágio avançado, logo, sem qualquer esperança de recuperação. Guardem isso. Um outro detalhe que você vai perceber também no Evangelho de Marcos é a maneira veemente, enfática, a maneira como Jesus se dirige a esse homem, agora curado por ele, para que ele não publicitasse desnecessariamente o que aconteceu, mas que o testemunho dele fosse dado ao sacerdote. Marcos vai dizer que ele não consegue guardar isso, não. Ele sai falando, porque agora ele estava curado, até chegar lá e fazer o que a lei mandava fazer. Mas qual é o detalhe aqui? Eu quero chamar a atenção de você e por isso eu separei o Evangelho de Mateus. Os evangelhos, eles têm um foco específico. Mateus escreveu para um público inicialmente judeu. Por isso que você vai perceber, quando você lê o Evangelho de Mateus, sempre ele dizendo, para que se cumprisse o que dizia a Escritura, ou que falou o profeta, ou seja, como o público-alvo dele, primário, era judeu, Mateus escreve o seu evangelho para a evangelização de seu povo. Olha o que acontece então, ele vai usar um verbo específico para adoração, na língua grega, que é proskineo, ou curvar-se. A nossa tradução coloca que ele se aproxima de Jesus e o adora. Esse verbo na língua grega só é aplicado para a adoração à divindade. Guardem isso. É importante para o que a gente vai ver ainda aqui. Esse trecho daria um sermão inteiro, mas eu não tenho tempo para trabalhar com maiores detalhes o texto. Mas veja que se aquele público-alvo primário era judeu, e todo bom ouvinte judeu daquela mensagem divinamente inspirada, registrada por Mateus aqui,
conhecia a lei de Deus. A pergunta é, ao ler a narrativa, o que é que imediatamente aquela pessoa que estivesse lendo o Evangelho de Mateus, sendo um judeu, compreenderia? Número 1, somente Deus pode curar alguém coberto de lepra. Logo, quando esse ouvinte judeu, ele lê e vê que Jesus estende a mão, toca naquele leproso, o que seria considerado cerimonialmente impuro para qualquer pessoa. Mas ele vai, por vontade própria, ele diz, eu quero, fica limpo. Ele toca o leproso e o torna imediatamente limpo. O que esse ouvinte judeu, sabendo que aquele bom judeu, Mateus, estava escrevendo estas coisas, concluiria. O que é que Mateus estava tentando lhe dizer? Que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus, porque somente Deus pode curar alguém. Você percebe a conexão? Você começa a perceber como Levítico 14 faz sentido? Porque Jesus não diz, vá ao sacerdote, deixe que ele faça alguns encantamentos rituais, e eu vou orar por você para que você seja curado. O homem coberto de lepra, vocês leram, disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Senhor, se quiseres, tu podes curar-me. Veja, a ideia de purificação é, Senhor, se quiseres, podes me tornar novamente cerimonialmente puro, apto para voltar para minha casa, para tornar a adoração, podes me curar e me libertar desse desespero. O que Jesus responde? Eu quero, seja curado, seja purificado, você está limpo. E o que é que acontece? Imediatamente, o homem é purificado. Então esse trecho, irmãos, testemunha algo poderosamente glorioso nesta noite. O fato de que Jesus, em sua capacidade como Deus que falou um dia, ex nihilo, do nada, e o mundo passou a existir, era o único que tinha o poder de purificação. Essa é uma verdade evangélica que não pode deixar de ser anunciada. Essa é uma verdade do Evangelho que não pode deixar de ser pregada. Aqui, meus irmãos, reside o poder do Evangelho. Se cremos nesta palavra, preguemo-la, anunciemos ao mundo, proclamemos essa verdade e creiamos na transformação. Agora, é interessante, não é? Que Jesus ordena ao homem que não contasse a ninguém sobre isso. Isso se encaixa exatamente no ponto de que este é um testemunho de que ele é Deus. Mas como assim? Veja, se esse homem começasse a contar às outras pessoas que foi purificado por Jesus da lepra, e foi o que ele fez, Lucas vai dizer, Marcos também registra isso, que aí as pessoas começaram a ir até Jesus para que fossem curadas. O significado disso em relação à pessoa de Cristo é que ele ainda não estava pronto no sentido de ser o momento certo de seu ministério para explicar detalhadamente essa realidade aos seus discípulos, quanto mais ao povo. Lembre-se que só mais adiante, em Cesareia de Filipe, ele vai perguntar aos discípulos o que é que eles pensavam a respeito dele, e quando Pedro começa a entender, ele vai dizer assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então afirma a Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, Jesus ainda considerava que não era o momento de fazer essa declaração mais ampla. Mas talvez você se pergunte, e por que, pastor, ele estava pronto para enviar esse homem de volta para os sacerdotes?
Por quê? Ele estava pronto a mandá-lo como um testemunho para eles. Você começa a entender as conexões? Aqueles sacerdotes conheciam Levítico 14. Aqueles sacerdotes sabiam que o poder de cura não estava em suas mãos. E o que é que iria acontecer quando aquele homem antes coberto de lepra, agora fosse até o templo, até eles, os sacerdotes, e lhes dissesse: bem como você foi curado da sua lepra? Eles perguntariam, e ele diria então: bem, há um homem chamado Jesus, ele é de Nazaré, e tudo o que ele fez foi dizer: quero ficar limpo. Ele me tocou e imediatamente eu fui curado. Isso criaria ou não um alvoroço entre os sacerdotes? Jesus então estava dando testemunho claro aos sacerdotes de quem verdadeiramente ele era. Quando os sacerdotes recebessem aquele homem, concluiriam: se só Deus pode curar e Jesus curou este homem apenas por tocá-lo, ele está afirmando claramente quem ele é, e ele é o Messias, ele é o próprio Deus. Então, quando Jesus cura o leproso, aqui nas páginas do Novo Testamento, ele nos dá um belo testemunho sobre quem ele é para o mundo. Jesus é o Deus que veio ao mundo em carne. Jesus é o Deus encarnado. É o que nós cremos e confessamos domingo após domingo. Esse é o testemunho da igreja. Esta é uma verdade gloriosa que não pode deixar de ser anunciada para um mundo em trevas. Isso nos leva para o quarto ponto. Isso nos aponta para a graça e a bondade de Deus. Veja como esse trecho, irmãos, nos aponta para a graça e a bondade de Deus, porque esta provisão ritual que é dada para os sacerdotes realizarem, a lei que Jesus chama em Mateus 8 de a oferta ordenada por Moisés, este ritual em si era uma lembrança da graça de Deus para o seu povo, pecador e necessitado. E por que eu estou dizendo isso? Porque nos ensina como Deus mesmo providencia um caminho de restauração para aqueles que um dia foram considerados impuros e depois curados por Ele. O destino deles não está selado quando são declarados impuros. Deus estaria lembrando que sempre existiria esperança para eles. E Deus proporcionaria o caminho de volta para a sua presença, onde eles poderiam ser declarados limpos e novamente acolhidos na Assembleia dos Santos. Veja, meus irmãos, como isso serve como um lembrete para todo pecador aqui nesta noite, sobre quem o justo juízo de Deus caiu um dia, sobre quem a sentença de impuro foi pronunciada, porque diz a Escritura: todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. Há um caminho que foi fornecido pelo próprio Deus, de volta à comunhão com Ele, de volta à comunhão com o seu povo. Esse trecho de Levítico 14, portanto, é um trecho que revela a graça de Deus manifestada através da sua lei. É uma provisão graciosa de Deus em sua lei. Quinto lugar, a expiação precisa ser feita para que possamos estar na presença de Deus. A expiação precisa ser feita
para que possamos estar na presença de Deus. Esse texto nos lembra, em quinto lugar, que para que um homem pudesse ser reintegrado à presença de Deus e do seu povo na adoração, algo precisava acontecer. E o que precisaria acontecer? Em Levítico 14, isso é repetido 3 ou 4 vezes. Um sacrifício de expiação precisava ser feito. Agora veja como isso é interessante. Por quê? O homem já estava curado. Quando ele ia para o tabernáculo, já nos dias de Jesus, no templo, ele já estava curado. Ele era declarado limpo, mas antes que pudesse voltar à presença de Deus, o que precisava ser feito? Um sacrifício expiatório precisava ser oferecido. Uma oferta pela culpa, uma oferta pelo pecado, precisava ser oferecida para que ele pudesse voltar à presença de Deus. E veja como isso é interessante, porque isso vai nos apontar para a conclusão do sermão nesta noite. O que eu vou chamar do 6º e último ponto. A expiação nos lembra que Deus é soberano na cura e que a cura requer expiação de sangue. A expiação nos lembra que Deus é soberano na cura e a cura, ela requer expiação de sangue, derramamento de sangue para expiação de pecados. Isso aqui nos leva para 2 argumentos. O primeiro deles é que esta expiação cerimonial, ritual, lembrava ao israelita que ele havia sido curado e que a sua cura era a manifestação soberana da graça de Deus. Pense nisso por um pouco. Veja, o que precisava acontecer nesse ritual? Depois leia com mais detalhes. 2 pássaros eram levados. Um desses pássaros era sacrificado, morto. O outro pássaro deveria sair voando livre depois de ter sido banhado no sangue do pássaro morto. O que acontecia toda vez que uma pessoa participava desse ritual? Ela lembrava daqueles que ficaram lá distantes, fora do acampamento. O leproso não podia morar em sua casa, o leproso não podia ficar no meio do arraial, o leproso não podia habitar na cidade, o leproso precisaria ficar num lugar distante. Hoje nós conhecemos como leprosários. Naquele tempo eles ficavam em lugares ermos, considerados imundos, e ali eles ficavam juntos. Quando um deles era curado, ele precisava se despedir dos demais. Ele então era envolvido em um misto de alegria e também de tristeza pelos que ficavam, porque nem todos eram curados, e ele então corria para se apresentar diante do sacerdote. Era inevitável, irmãos, que este homem, era inevitável que ele não lembrasse ou não pensasse naqueles que ficaram para trás, que não haviam sido curados. Ao levar aqueles 2 pássaros, ele poderia pensar: Senhor, um pássaro morreu e um pássaro voou em liberdade. Senhor, eu fui curado, mas os meus amigos lá fora, no acampamento, não foram curados. E eu sei, Senhor, que a cura vem de Ti, e eu poderia ser o pássaro morto, Senhor. Eu poderia ainda ser aquele homem imundo, doente, mas em Teu plano soberano, em Tua vontade soberana, em Teus propósitos soberanos, Tu dignaste em me tornar puro. Para onde ia todo louvor? Ele ia todo para Deus. Aquele homem então diria: nenhum crédito vem para mim, porque, Senhor, eu não sou melhor do que os meus amigos que ainda ficaram lá fora, longe do acampamento, doentes,
cheios de doenças de pele. É como você ouve na igreja a notícia de que alguém está com câncer, e o seu câncer está em um estado avançado, e às vezes até uma pessoa jovem, até uma criança. Lembro-me de um pastor que recebe a notícia na igreja pela manhã que um de seus membros, ele havia sido acometido de câncer nos pulmões, e a primeira coisa que veio na mente daquele pregador foi: Senhor, ele é um jovem de 20 e poucos anos, Senhor, ele tem um bebê com 2 semanas de idade, Senhor, ele tem outro com menos de 2 anos, ele tem uma esposa jovem para cuidar, Senhor, bem poderia ter sido eu a receber essa notícia hoje. Mas a única razão por que eu não recebi essa notícia hoje é porque no teu plano soberano isto não estava planejado para mim. Veja, irmãos, que lição Levítico 14 então trazia para alguém que era curado. Era ensinado algo sobre a soberania de Deus. E às vezes a gente lê assim e diz: que capítulo chato, enfadonho, né? Deus ensinando a sua soberania através de 2 pássaros. Um morria, o outro era deixado livre para voar. Aquela pessoa que estava sendo considerada pura, poderia dizer: Senhor, minha purificação vem de Ti, toda a glória pertence a Ti, eu não mereço a Tua misericórdia, toda a glória seja dada ao Teu nome. E aqui então eu trago para vocês a segunda e última razão, que o ritual também nos dizia, e é esta: aquele ritual, ele exigia expiação de sangue. A restauração era uma grande lição, ela requer expiação pelo sangue. A restauração ao culto de Deus, a comunidade do povo da aliança para encontrar-se com Deus, requeria expiação de sangue. E ultimamente, porque nós cristãos temos a segunda parte do livro, nós temos o Novo Testamento, nós sabemos para onde tudo isso aponta. Mas eu não sei se você já parou para pensar nisso à medida que você vai estudando o Antigo Testamento comigo. Imagine que você fosse um leproso nos dias de peregrinação do povo de Israel no deserto e você tivesse sido curado. Imagine que você fosse aquele leproso lá nos dias de Jesus e tivesse sempre a expectativa de ser curado. E então, sendo curado, você era declarado limpo perante o sacerdote, novamente acolhido de fora do acampamento, agora para dentro do acampamento. Os pássaros você via abatidos e libertados respectivamente, e você sendo recebido de volta à comunhão do povo de Deus. O que você começaria a pensar ao ver toda aquela cena? Estou restaurado pelo sangue daquele pássaro? É o sangue daquele pássaro que me trouxe novamente à presença de Deus? Será que isso não passaria pela sua cabeça? É por essa razão que Deus nos deu o segundo livro, o Segundo Testamento. Hebreus vai nos lembrar que não são sangues de touros ou cabras, e eu poderia acrescentar de pássaros, que tem poder para perdoar os nossos pecados. Talvez você pudesse ter se perguntado: Senhor, já que aquele pássaro morto me lembra da pessoa não curada do lado de fora do acampamento, e aquele pássaro liberto me lembra da purificação e cura que me concedeste, poderia ser que eu estivesse sendo restaurado porque o julgamento que era sobre mim caiu sobre aquele que ficou lá ainda com lepra? Você poderia bem pensar isso. Talvez, Senhor, talvez eu tenha sido expiado pelo julgamento que recaiu sobre outra pessoa. Mas como eu disse,
E repito mais uma vez, graças a Deus, porque o Senhor nos deu ambos os testamentos. E Levítico 14 não fala sobre alguém do lado de fora do acampamento em Israel, no ano 1400, ou 1200, 1800, 600, 400 ou 200 anos antes de Cristo. Levítico 14 fala sobre alguém do lado de fora do acampamento no início do primeiro século, chamado Jesus. Ele foi declarado impuro para que pudéssemos ser purificados. Ele estava doente aos olhos justos do Pai, para que pudéssemos encontrar a verdadeira pureza. Segundo aos Coríntios 5, versículo 21, nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos, para onde esse ritual aponta no final de tudo? Ele aponta para o sangue de Jesus, que santifica o seu povo de todos os seus pecados. Ele aponta para o sangue de Jesus, que declara hoje você limpo, se você crê em seu glorioso nome. Ele aponta para o sangue de Jesus, que o acolhe novamente à comunhão de Deus. Ele aponta para o sangue de Jesus, que conduz você, mais uma vez, à presença do Deus vivo. É para onde esse ritual aponta hoje. Veja, nós apenas arranhamos a superfície de Levítico 14, pois este é um solo riquíssimo que fala a respeito da grande obra da graça de Deus em tornar puros pecadores como nós. A grande mensagem que nós devemos guardar em nosso coração, ou a grande resposta que nós devemos dar hoje a Ele em oração é: Senhor, eu te agradeço porque esta palavra é verdadeira. Eu te agradeço porque não merecia absolutamente nada que me qualificasse a ser trazido de fora do acampamento para a tua presença, de fora do acampamento para a presença do povo de Deus. Eu não merecia nada, mas o Senhor, que pode me curar, um dia disse: eu quero, fica limpo, e imediatamente eu fiquei. Eu encerro lembrando a mim e a vocês onde reside o nosso orgulho, a arrogância, a autojustiça. Cai tudo por terra. Ninguém aqui tem poder, força, obras meritórias que garantissem pureza ritual diante do Senhor. Mas aquele que foi lançado fora do acampamento, no Gólgota, na cruz, foi o que trouxe para nós verdadeira vida e salvação. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por tua palavra. Nós exaltamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador da nossa alma. E a verdadeira liberdade só pode ser achada nele. Quantas lições preciosas, ó Senhor, nós podemos hoje aprender em Levítico 14. A principal delas é que Jesus é Deus, e Ele é Deus porque só Ele pode curar o homem de seus pecados. Ele é Deus e por isso só Ele pode restaurar a alegria do pecador, assim como fez com aquele homem que foi curado por Ele
e saiu falando a todos o que Jesus fez por ele. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos que a Tua palavra, que não volta vazia, ela frutifique em nossos corações nesta noite. Que nós possamos meditar sobre ela durante a semana. Que nós saiamos daqui mais uma vez gratos ao Senhor, porque o Senhor nos curou e nos restaurou a comunhão com o Pai, a comunhão com o Altíssimo Deus, a comunhão com o povo de Deus. Abençoa-nos, Senhor, e que todos nesta noite possam crer em Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. Que não saiam daqui nesta noite sem entregarem suas vidas a Ele, pois só Ele tem poder para salvar. Em nome de Jesus oramos. Amém.